lá. Hoje a gente vai mergulhar um pouco na história de uma figura talvez não tão famosa, mas fundamental no ativismo secular. Annie Nicole Gaylor. A gente está se baseando aqui no artigo do Jorge Guerra Pires, lá do blog Mente Ateísta. A ideia é entender melhor quem foi a Gaylor e por que a trajetória dela é, assim, tão relevante, né? Exato. E o artigo já começa colocando ela como uma figura central, sabe? Principalmente na luta pelo Estado laico, pela liberdade de consciência. Isso nos Estados Unidos, claro, mas com um impacto que, de certa forma, foi além. A análise do Pires sugere que o diferencial dela está muito na forma como ela encarou essa luta. E o ponto de partida que o texto destaca é a cofundação da Freedom from Religion Foundation, a FFRF. Isso, lá em 1976. 1976. E é importante lembrar o contexto, né? Uma época em um lugar, os Estados Unidos, onde, puxa vida, a religião tinha uma força enorme nos espaços públicos, na política. Com certeza. Não era pouca coisa criar uma organização assim naquele momento. E o artigo, ele martela muito nesse ponto. A FRF não foi só um protesto isolado, sabe? Foi uma ação pensada, estratégica mesmo, uma construção de resistência organizada. Organizada, essa é a palavra. O foco era muito claro: defender a separação constitucional entre igreja e Estado. E, o que é crucial, proteger os direitos de quem não acredita, ateus, agnósticos, enfim, que muitas vezes eram, e ainda são, né, deixados de lado. Pois é, e aqui a coisa fica bem interessante, porque a visão que o artigo traz é que a batalha da Gaylor não era, tipo, contra a fé das pessoas. Não era pessoal, né? Exato. Era contra o que o autor chama de estrutura de poder que sustenta privilégios religiosos. Explica mais. Isso se traduzia em ações bem concretas, né? Lutar contra, por exemplo, o ensino religioso obrigatório em escola pública, ou símbolos religiosos em prédios do governo, ou políticas que beneficiavam só alguns grupos religiosos. É uma visão mais sistêmica do problema. Entendi. E o fascinante aí que o texto ressalta é essa ideia de que a descrença não é só, tipo, uma filosofia pessoal, sabe? É um direito mesmo. Um direito que precisa ser protegido ativamente, né? Até na lei. E a Gaylor, segundo essa análise, ela apostou nisso: organização e uma coragem, olha, notável. E isso enfrentando muita coisa, né? O artigo fala de uma resistência feroz. Sim, menciona ameaças, campanhas de difamação. Não foi fácil. E mesmo assim, essa pressão toda não fez ela recuar. Parece que aconteceu o contrário, né? Fortaleceu a FFF. Exatamente. A organização cresceu, ganhou respeito, se tornou influente e passou a oferecer não só o apoio jurídico, que era essencial, Fundamental, né? mas também material educativo e até um senso de comunidade para muita gente que se sentia isolada por não ter uma crença religiosa. É um exemplo forte de como o ativismo, quando é institucional, bem estruturado, pode gerar resultado a longo prazo. E isso levanta uma questão importante, que o texto também toca: o custo desse tipo de ativismo. O custo pessoal, né? E o coletivo também. Sim, desafiar normas culturais tão enraizadas. O texto menciona essa dificuldade de confrontar o status quo religioso e a importância de ter estruturas de apoio. Pois é. E a FFRF aparece aí, nessa leitura, como um modelo interessante para isso. Para canalizar essa resistência e evitar que o fardo fique todo nas costas de poucas pessoas isoladas. Pensando nisso tudo, como é que essa história, essa trajetória, se conecta com hoje, com a nossa realidade? O artigo faz essa ponte explicitamente. Direto para o Brasil. Sim. O autor menciona o que ele descreve como um intenso entrelaçamento entre religião e política aqui no Brasil. E fala em ameaças constantes ao princípio da laicidade do Estado por aqui. Então a relevância parece bem imediata. É, faz sentido. E amarrando tudo isso, a história da Gaylor é apresentada ali não só como algo inspirador, mas quase como um chamado à urgência, sabe? A defesa de um espaço público que seja neutro em termos de religião é colocada, na visão do autor, não como um luxo ou uma questão menor. Mas como algo essencial. Exato, como uma condição necessária para garantir liberdade de consciência para todo mundo, para garantir diversidade e igualdade de direitos. Resumindo então, o artigo do Jorge Guerra Pires nos apresenta a Annie Nicole Gaylor como essa pioneira, né, que enfrentou uma oposição danada para criar um jeito organizado
eficaz de defender o secularismo e os direitos de quem não crê. E deixou um legado bem concreto com a FFRF, uma figura e uma estratégia que valem a pena a gente conhecer melhor. Sem dúvida. E a partir dessa análise toda, fica talvez uma provocação para a gente pensar um pouco mais. Manda. O texto celebra muito a organização, a coragem, como ferramentas dessa luta. Mas como é que a defesa desses princípios seculares precisa se adaptar hoje? Nesses contextos culturais, políticos, que são tão diferentes, né? E muitas vezes tão polarizados. Boa pergunta. O que define uma estratégia eficaz para proteger o espaço laico hoje, em sociedades tão diversas como as nossas? Fica aí a reflexão.